Cristóvão Colombo descobriu a América. É assim que nos dizem na escola, é assim que aprendemos na aula de história. Mas isso é realmente verdadeiro? Existem muitos exemplos na história que estão longe da verdade. Em nosso vídeo, revelamos algumas das maiores mentiras que a história conta. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, mostre-nos aí com o polegar para cima e, claro, se inscreva aqui no nosso canal e junte-se a nós em nossa viagem de aventura. A grande mentira de Cristóvão Colombo. A maioria de nós aprendeu na aula de história que Cristóvão Colombo descobriu a América em 12 de outubro de 1492. Porém, nessa época já havia nativos no continente norte-americano há muito tempo. Colombo não descobriu de forma alguma o continente. Em vez disso, ele apresentou os americanos aos europeus. Ele conheceu em suas 4 viagens, mas havia vida humana aqui muito antes de Colombo. Os nativos chegaram ao continente americano há mais de 15 mil anos atrás, através do Estreito de Bering, vindos da Ásia. Também há evidências de que Colombo não foi o primeiro europeu a pisar no continente americano. Os historiadores puderam provar que os vikings desembarcaram no que hoje é o Canadá, na ilha de Newfoundland, 500 anos antes de Colombo. Isso significa que os vikings estavam no continente americano muito antes de Colombo. A vida humana existia no continente norte-americano muito antes, mas foi por meio de Colombo e suas explorações que o continente entrou em foco pela primeira vez. Embora se saiba há muito tempo que os vikings estavam no continente americano muito antes de Colombo, a lenda de que Colombo descobriu a América persiste. História verídica por trás da orelha decepada de Van Gogh. Diz que o pintor holandês Vincent van Gogh decepou sua orelha esquerda com uma lâmina de barbear em um frenesi de loucura. Em seguida, envolveu a orelha em um pano, visitou um bordel próximo e apresentou a orelha ensanguentada a uma prostituta. Ela desmaiou. Van Gogh voltou para casa e foi dormir. A prostituta havia informado a polícia e, bem a tempo, eles encontraram Van Gogh na manhã seguinte. Ele quase sangrou até a morte. Ele foi levado para o hospital. Os historiadores, no entanto, têm dúvidas sobre a veracidade dessa história. Van Gogh estava perdidamente apaixonado por seu colega pintor Gauguin. O pintor pode ter inventado essa história para proteger Gauguin. Houve uma briga entre os dois pintores e Gauguin, um esgrimista entusiasta, provavelmente cortou a orelha de Van Gogh durante a briga. De propósito ou acidentalmente. Isso é uma questão de especulação. Provavelmente os dois assinaram um pacto de silêncio para que Gauguin não fosse processado. Há evidências de que Van Gogh pediu para ver Gauguin no hospital. No entanto, ele recusou a visita e eles nunca mais se viram. Primeiro dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças é um feriado importante nos Estados Unidos. É comemorado na 4ª quinta-feira de novembro. A família se reúne, tradicionalmente tem um peru enorme e muita comida. O Dia de Ação de Graças original, que não era conhecido por esse nome, não aconteceu na 4ª quinta-feira de novembro. Os historiadores obtiveram suas informações a partir de um único relato de testemunha ocular. Uma carta escrita em dezembro de 1821 por Edward Winslow mostra por que esse evento está sendo celebrado hoje e qual era o pensamento original. Winslow foi uma das 102 pessoas que navegaram em 1620 com o famoso Mayflower de Plymouth, Inglaterra, para os Estados Unidos e pousaram lá no que hoje é Massachusetts. Ele é um dos chamados Pilgrim Fathers, os primeiros colonizadores da Nova Inglaterra. De acordo com este relatório, os colonos de Plymouth, junto com os índios Wampanoag, celebraram o Festival da Colheita em algum momento entre setembro e meados de novembro. O sucesso da colheita foi celebrado em uma festa de 3 dias, com festas, jogos e exercícios militares. O feriado só foi proclamado Dia de Ação de Graças Nacional em 1863 por Abraham Lincoln, no meio de uma guerra civil. George Washington e a cerejeira. Existem vários mitos sobre George Washington. Supostamente, quando tinha 6 anos, ele recebeu uma machadinha de presente e a usou para derrubar a cerejeira favorita de seu pai. Questionado por seu pai, Agostinho, por que derrubou a árvore, George confessou e recebeu elogios de seu pai. Sua honestidade vale mais do que 1000 dessas árvores. No entanto, não há evidências de que essa história seja verdadeira. O pai de Washington morreu quando George tinha 11 anos. A história da cerejeira foi inventada por Mason Locke Wims. Ele era um dos biógrafos da família Washington.
Em 1800, um ano após a morte de George Washington, Parson Weems publicou o livro A Vida e as Ações Memoráveis de George Washington. O livro se tornou um best-seller instantâneo e consolidou o status lendário de George Washington. A história de Kirschbaum não está incluída. Só apareceu na 5ª edição do livro em 1806, talvez para ensinar aos leitores a lição moral de não mentir. Fatos errados sobre a famosa pintura American History. A pintura de Emanuel Gottlieb Leutz, Washington Crossing the Delaware, de 1851, é uma das obras de arte mais famosas já criadas. Existem 2 versões da pintura e ela descreve as mitologias heróicas que os americanos gostam tanto de atribuir à fundação de seu país. Sem dúvida, a pintura foi feita com maestria e é uma das obras icônicas da pintura histórica. No entanto, também tem grandes imprecisões históricas nesta imagem. Talvez essas imprecisões tenham acabado porque Leutz não pintou ela na América, mas na Alemanha. Ou são devido ao drama do conteúdo da imagem. Depois que Washington foi derrotado pelas forças britânicas em várias escaramuças no Nordeste, ele ordenou um ataque surpresa com suas tropas, cruzando o Delaware na noite de 25 a 26 de dezembro de 1776. Como Washington é mostrado na foto, ele teria caído na água gelada e se afogado. Leutz também o retratou como um homem velho e cinzento. Ele tinha apenas 44 anos na época da batalha. A luz do sol também está errada, porque as tropas cruzaram o rio à noite. A bandeira na foto também está errada. Devido à forma como a bandeira é representada, ela nunca foi usada em 1776. O que aconteceu com o nariz da Esfinge? A Esfinge é um dos edifícios históricos do Egito que ainda mais estimula a imaginação humana. Construída há mais de 4.500 anos, há várias histórias sobre quem quebrou o nariz da Esfinge. Costuma-se dizer que Napoleão Bonaparte quebrou a Esfinge durante a campanha francesa em 1798. No entanto, os historiadores dizem que esta batalha não aconteceu em Gizeh, mas longe da Esfinge, e que Bonaparte não estava nem perto da Esfinge. Uma pintura a óleo do explorador dinamarquês e capitão da marinha Frederick Louis Norden, de 1737, mostra a Esfinge já sem nariz. Os arqueólogos acreditam que a erosão levou à perda do nariz. Capacetes Viking. Quando pensamos em capacetes Viking, sempre vemos capacetes decorados com chifres. É assim que os capacetes Viking são sempre representados, seja em filmes ou livros. Claro, pode-se presumir que os vikings usavam capacete durante as batalhas, mas não há absolutamente nada que sugira que eles fossem decorados com chifres. Muito mais, eles usavam capacetes simples de ferro ou couro. Um arqueólogo nunca encontrou um capacete viking com chifres. O fato é que os historiadores encontraram apenas um capacete completo, que pode ser 100% descrito como um viking. Descoberto em 1943, em uma fazenda na Noruega, o capacete era uma espécie de gorro redondo de ferro sem chifres. O fato de os capacetes vikings serem representados com chifres se deve ao fato de que os artistas escandinavos no século XIX representaram ladrões com tais capacetes. Especialmente o figurinista Carl Emil Duppler usou esses capacetes com chifres da saga nórdica de Wagner, O Anel dos Nibelungos. Um clichê nasceu. Stonehenge. Stonehenge é considerado o monumento pré-histórico mais importante do mundo. Sempre existiram mitos sobre Stonehenge, especialmente sobre quem construiu este círculo de pedra pré-histórico. Ainda não se sabe quando e com que propósito Stonehenge foi construído. Até agora, apenas uma coisa parecia certa. Com a construção do prédio, hoje patrimônio da humanidade, por volta de 3000 a.C., iniciado. Teorias diferentes, muitas vezes contraditórias, ainda estão circulando sobre qual o propósito e como exatamente foi construído. Também não está claro por que Stonehenge foi feito perto de Amesbury, em Wiltshire, entre todos os lugares. Recentes descobertas históricas mostram que 2 dos grandes pedaços de arenito, que são de enorme importância para a construção de Stonehenge, têm uma origem diferente do que se pensava anteriormente. Isso significaria que essas pedras nunca precisariam ser transportadas. De acordo com os arqueólogos, eles já existiam há milhões de anos antes da construção de Stonehenge. Isso contradiz a antiga suposição de que todos os arenitos usados para construir Stonehenge
foram especialmente trazidos das colinas de Marlborough Downs para Amesbury. Marlborough Downs fica a cerca de 20 milhas de Stonehenge, e teria sido uma tarefa logística quase impossível na época mover essas pedras de várias toneladas nesta distância. Ao mesmo tempo, também esclareceria por que Stonehenge foi construído exatamente neste local. Os arenitos já estavam lá. Isso também é apoiado pelo fato de que os dois pedaços grandes e significativos de arenito não parecem ter sido trabalhados. Parece que eles apenas foram endireitados. São precisamente esses dois arenitos que marcam o horizonte para o solstício de verão e inverno. No entanto, outras lendas sobre Stonehenge ainda não foram verificadas quanto à sua veracidade. No vídeo de hoje, a gente mostrou alguns exemplos de como a verdade por trás de alguns eventos históricos realmente se parece. Esperamos seu comentário sobre o que você acha aí dos nossos exemplos. Você tem algum outro exemplo aí que a história pode ter sido deturpada? Conta aí pra gente nos comentários. Tchau! Bye.